Uma dúvida muito comum entre os iniciantes em banco de dados também é qual ferramenta de modelagem usar para modelar e até mesmo construir um banco de dados relacional. E existem inúmeras ferramentas no mercado, diversas mesmo. Então, para os meus alunos, eu dou duas opções iniciais que eu acredito que são opções que são fáceis de aprender e que vão trazer já um aprendizado bom em modelagem. A gente tem o DB Designer. O DB Designer ele tem uma característica que ele é independente do sistema gerenciador que você escolher, então ele gera o modelo e ele tem interfaces para gerar scripts que vão rodar em diferentes sistemas gerenciadores de banco de dados. Mas uma opção muito boa e que para o início de conversa eu indico sempre para meus alunos é o MySQL Workbench. Ele é uma ferramenta desenvolvida pela MySQL, que obviamente é uma ferramenta da Oracle. A Oracle comprou a MySQL há algum tempo atrás, mas é uma ferramenta muito simples de trabalhar e que pode ser útil, principalmente quando a gente vai operar com o banco de dados SQL. Então você pode baixar o MySQL Workbench na própria página do MySQL. As instruções de instalação também você encontra aqui. Em geral é muito simples de instalar, ele tem para vários sistemas operacionais, o Windows, Mac, Linux, então ele é muito tranquilo de operar em geral. Então depois que você baixa ele e instala, quando você abrir, você vai cair numa tela parecida com essa, né? Em que você tem uma tela de entrada, em que você vai poder, se você quiser criar conexões com sistemas gerenciadores de banco de dados que já existem, eles vão aparecer aqui, ou então você pode ir direto para a parte de design. Ele vem com um modelo já pré-concebido para você dar uma olhada, né? Então esse modelo aqui é um modelo que já vem com ele, é um modelo pré-concebido para você ter uma ideia de como é que a gente modela usando o SQL Workbench, tá? Então você perceba que se você quiser criar um novo modelo também, do zero, você pode, né? Você pode vir aqui e também criar um modelo do zero. E add diagram aqui. Então você perceba que ele tem as opções para você criar os modelos. Por exemplo, você pode adicionar uma tabela, dar um nome para essa tabela, né? Por exemplo, tabela funcionário. Depois digitar os campos dessa tabela, então código, nome e por aí vai, né? E pode definir os tipos de dados, as restrições sobre cada atributo e vários outros tipos de restrição, como de integridade referencial. Por exemplo, eu posso vir aqui e criar uma outra tabela, a tabela de departamento, que eu também tenho um código e eu também tenho um nome. E eu posso criar inclusive relações entre eles, né? Se você vir aqui, você vai ver que existem inúmeros tipos de relações, 1 para 1, 1 para n, cardinalidade 1 para 1, 1 para n, n para n. Então, hipoteticamente, digamos que eu queira dizer que um funcionário pertence a um departamento. Então, tem uma cardinalidade de 1, onde 1 fica ao lado do departamento e n fica ao lado do funcionário. Então, eu posso pegar 1 para n aqui, clicar no... Relacionamento 1 para n, em que o lado n é o funcionário, o lado 1 é o departamento. Então ele já cria essa chave estrangeira aqui, que eu posso vir, inclusive, alterar, mudar o nome dela, por exemplo, débito. Mas ele já cria essa chave estrangeira, ele já cria as constraints. Eu não quero que ela seja chave primária, ela é só uma chave estrangeira, mas ela não pode ser nula e por aí vai. Tá? Então ele já cria algumas questões aqui e eu posso continuar configurando todas as restrições do meu modelo aqui embaixo, tá?
Então veja que eu posso criar índices sobre cada uma das tabelas, eu já visualizo as foreign keys que ele está criando, eu posso inclusive mudar o nome da foreign key, né? Foreign key fundept, por exemplo. Né? Tem triggers, particionamento, opções, então eu posso configurar uma série de restrições aqui, tá? E esse modelo, ele pode ser, eu posso salvar ele, obviamente, eu posso escolher salvar o modelo, né? No caso aqui eu não vou salvar, tá? Mas ele permite fazer uma série de coisas aí. E como exemplo, eu vou pegar o nosso modelo que eu trabalho geralmente em sala de aula, que é o modelo Company, que inclusive é o modelo que eu uso nos meus slides para ilustrar, para dar exemplos, né? Em álgebra relacional também. Então eu posso visualizar esse modelo aqui. Tá? Para quem quiser já pegar esse modelo pronto, é só ir no GitHub, no meu GitHub, Vlad Brandão, DB Systems. Vocês vão encontrar em tutorial, model. Vocês vão encontrar aqui um arquivo de extensão MWB, que é o arquivo do MySQL Workbench. Basta pegar ele aqui e abrir o MySQL Workbench, que é o que eu vou fazer aqui agora. Que eu acabei de fazer aqui, né? Então eu já consigo visualizar esse modelo, já consigo visualizar uma série de características desse modelo. Tá? E com base nesse modelo, uma coisa interessante que o Workbench é capaz de fazer é que com base nesse modelo, ele é capaz também de gerar os scripts de construção do meu banco de dados, né, a partir desse modelo. Então eu tenho essa tela aqui, por exemplo, em que ele já me gera os scripts do banco de dados. Então eu posso, por exemplo, escolher se eu quero adicionar um comando de apagar as tabelas se já existirem, por aí vai, uma série de comandos aqui. Eu vou só continuar para vocês verem o que ele pode fazer. Eu vou exportar tabelas, objetos, eu não vou exportar views, não vou exportar rotinas nem triggers. E aqui ele me mostra o script que ele gerou para construção do meu banco de dados relacional. Tá? Geralmente, esse script que ele gera, ele é um script que eu faço alterações nele. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que ele gera as constraints de primary key e de foreign key junto com a tabela. Eu geralmente gosto de criar isso fora. Eu crio a tabela bem crua, só com os atributos, e as constraints, as restrições eu crio alterando a tabela justamente para ficar livre e conseguir dar nome a essas constraints, tá? Então, considerando que eu tenho a minha instância de banco de dados, de meu servidor de banco de dados já instalada na minha máquina local, eu posso abrir essa instância, ele vai me pedir a senha, que é a senha que eu configurei como administrador do banco de dados. E aqui eu posso rodar alguns comandos select. O primeiro, por exemplo, eu posso abrir um script do meu banco de dados company. Então vocês vejam que aqui nesse script eu peguei o script original, então eu posso vir aqui, por exemplo, editar e deixar a construção do banco de dados bem crua, sem a primary keys e foreign keys nesse momento. Então vamos tirar isso aqui de todas as definições de primary keys e foreign keys de todas as tabelas. Justamente porque eu quero dar meu próprio nome às restrições de primary key e foreign key. Então, está aqui. Se eu rodar esse script,
Tá aí, ele vai criar as minhas tabelas, né? Então, se eu olhar aqui para os esquemas, se eu der um refresh aqui, ele criou um esquema company, por quê? Porque aqui tem o create esquemas if not exist company, e ele criou as tabelas dentro desse esquema, que foram as tabelas que eu pedi para ele criar aqui com os meus create tables. Tá? Se eu quiser continuar criando, eu posso pegar o meu script constraints, por exemplo, e percebam que eu estou alterando as tabelas, adicionando as constraints, primary keys e foreign keys. Eu faço isso para dar o nome devido que eu quero nessas constraints. Eu poderia também fazer isso direto no modelo. Né? Então, se eu executar isso aqui, ele me gerou as constraints, então aqui ele mostra aqui embaixo os comandos que ele conseguiu executar. Então, percebam que ele conseguiu executar todos os alter tables, ele daria um erro aqui se ele não conseguisse executar. E eu posso também criar os índices dos meus bancos de dados. Então, estou criando um índice para determinar que um determinado atributo é único, outros índices em chaves estrangeiras, eu também posso criar isso aqui. Né? E a partir desse momento, se eu tenho meu banco de dados criado, eu posso rodar comandos SQL sobre esse banco de dados. Claro que nesse momento ele não tem dado algum, ele não tem nenhuma informação aqui dentro, nenhum dado, então, mas se eu fizer um select, se eu fizer um show tables, eu consigo ver quais tabelas existem dentro do meu banco de dados relacional. Tá? É isso, então isso aqui já te dá uma noção boa de como é que você pode modelar, gerar script e gerar o seu banco de dados, um banco de dados MySQL. Espero que tenham apreciado. Aproveito e convido-os a acessar meus cursos e materiais no GitHub, meu perfil profissional no LinkedIn, minhas publicações científicas na plataforma ORCID e meu perfil de pesquisa na plataforma Lattes. Até a próxima!